A gente vai entrar numa pauta agora que é um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer pra cá. A gente vai falar de times que não estão no spotlight, digamos assim, não estão sendo aí tão falados, tão comentados, não estão na vitrine, mas que estão tendo trabalhos muitíssimo bem feitos na temporada. A gente separou 5 pra trazer um pouquinho pra vocês aí. E o primeiro deles é o LAN, né? O LAN é um time que está lá no campeonato francês, brilhando muito, cara. Se liga só, com grandes chances de ir pra próxima Champions League, acredite se quiser, tá? O LAN é um trabalho aqui do nosso treinador chamado Frank Heiser, que é um cara que não tem uma carreira bem sucedida ou com muitas experiências, tá? Ele treinou times menores, depois treinou o LAN B até surgir como técnico principal do LAN, e agora o LAN está aí com 19 vitórias, 4 empates e 9 derrotas na Ligue 1, terceiro colocado, melhor defesa da liga. E os caras estão fazendo um trabalho muito interessante, com alguns jogadores que estão se destacando também, como por exemplo o Loïs Openda, um belga atacante que está com nada menos do que 17 gols na temporada marcados na Ligue 1 aí, tá? Ele vem se destacando bastante, um cara bem móvel assim, né? Um jogador bem interessante. Inclusive tá sendo especulado já em alguns times de médio porte da Premier League. Vamos ver como é que vai ser a carreira dele aí. E adivinha, o não só toca, né? Porque ele também tem 7 gols na temporada, mas ele tem 8 assistências na temporada, é o principal criador de jogo da equipe do LAN aí, que retornou à elite francesa não faz muito tempo, né, cara? E tá próximo de bater o seu próprio recorde de pontos, que foi de 68 em 1998. E agora ele já tem 63 em apenas 30 jogos, ou seja, possivelmente a melhor campanha da história do LAN, que vai acabar pintando na Champions League, vai saber, né, cara? Seria bem interessante um time deste porte aí, indo para lá. Eles já jogaram Champions em 98, 99, em 2002, 2003 e possivelmente estão a caminho de mais uma, considerando que inclusive nesse final de semana aí, cara, o LAN destruiu o Mônaco, exatamente, meteu 3-0 pra cima do Mônaco, no que o técnico Frank Heiser disse aí que foi o melhor jogo deles na temporada. Então os caras estão muito bem, obrigado, com um elenco aqui, cara, que foi o melhor mandante na Ligue 1 nessa temporada, ou seja, dentro da casa do LAN lá, se olhar sobre essa lente, né, apenas dos jogos dentro de casa, o LAN é o melhor da Ligue 1, acima até mesmo do Paris Saint-Germain, que andou perdendo jogos lá no Parque dos Príncipes, né? Então, muito interessante o trabalho desse camarada aí. Tens algo a comentar, meu querido? Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter notado é que a Ligue 1, ela talvez seja o mercado que mais exporta os jogadores jovens e de qualidade para a Europa inteira. Então, quando a gente olha para equipes como o LAN, que começam a se destacar, na verdade, toda temporada, se você reparar no futebol francês, tem um clube diferente que consegue crescer, consegue se destacar, consegue ganhar posições no campeonato e depois acabam sendo, como é que eu posso dizer, qual é o melhor termo? Desfeitos, né? Então acho que o LAN é mais é um time que tem alguns jogadores muitíssimo interessantes, como você já citou, com destaque mais do que especial pro Openda. Outro que eu gosto muito também é o Fofana, apesar do Fofana já ter uma idade um pouco mais avançada. Por exemplo, o Fofana ele já teve jogando em ligas mais famosas, como por exemplo o Campeonato Italiano. Mas o Openda eu acho que é um que vai chamar muita atenção, porque ele é jovem, ele só tem 23 anos de idade, é um atacante muitíssimo rápido e muitíssimo esperto. Um jogo que eu lembro dele, cara, um jogo contra o PSG, que é o jogo mais destacado da temporada, que no primeiro turno, o LAN derrotou o PSG por 3-1, e nesse jogo, acho que virou quase um meme no Twitter, que o primeiro gol do LAN na partida, que é um gol que o Openda marca, ele dá um corte no Marquinhos, e o Marquinhos passa deslizando, como se ele estivesse esquiando junto com o Nagelsmann, tá ligado? Lá nas geleiras lá da Sibéria, do cacete. E depois ele faz um golaço. E nesse mesmo jogo ele também dá uma assistência de calcanhar. Então, um cara muito especial, é um jogador belga, tá? Provavelmente vai ser o sucessor do Lukaku aí na seleção nos próximos anos. Então é um cara que com certeza vai estar chamando a atenção. O LAN que poderia até ameaçar o PSG na hegemonia no campeonato francês, mas era muito complicado, porque assim, não é nem só questão do PSG tropeçar, mas é também questão do time manter, mais ou menos algo parecido com o que acontece na Bundesliga. Então, apesar do LAN fazer uma temporada muitíssimo boa, eles tiveram um confronto direto contra o PSG recentemente, o segundo jogo, o jogo do segundo turno, e acabaram sendo derrotados facilmente, né? Inclusive, um jogo que o LAN teve jogador expulso. O Messi fez gol, o Mbappé fez gol, é muito difícil ter essa competição. Eu diria que, assim, na Ligue 1 dá pra você fazer uma coisa que eu gosto de chamar de campeão dos justos, né? O time que ficar em segundo lugar é o campeão dos justos, porque o PSG, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Os caras têm dinheiro infinito, conseguem montar um elenco com vários dos melhores jogadores
da Europa, então é meio difícil de competir contra eles. Mas o LAN tem tudo para ser o campeão das equipes que são montadas de maneira justa. E o Frank Reis é um técnico que pode acabar também chamando a atenção no verão, né? Eu li um pouco sobre ele ontem e quando você pesquisa sobre ele, especialmente no Twitter, vários torcedores de vários clubes da Europa, como o torcedor do Chelsea, por exemplo, tem sugerido o nome dele para o clube ir atrás. Então, além dos jogadores, também pode ser que eles percam o treinador, que foi uma coisa parecida com o que aconteceu com o Lille. O Lille fez aquela campanha muitíssimo boa, aí depois eles perderam o Manhã, eles perderam o Renato Sanches, e depois eles perderam o Gaultier pro Nice, e depois do Nice ele foi pro PSG. Então, realmente é um pouco lamentável as coisas que acontecem com essas equipes, mas de qualquer forma, acho que dá pra apreciar o que tem sido feito aqui. De fato, então bem interessante. Outro trabalho que a gente gostaria de destacar aqui, cara, é o trabalho do Brighton, né? O Brighton está aí com o nosso querido Roberto De Zerbi, o italiano. E neste momento, mesmo com 2 jogos a menos, eles estão em 8º lugar na Premier League, brigando por uma vaga de competição europeia. E no mínimo em 7º eles ficam, porque eles vão passar o Tottenham, disso eu não tenho a menor dúvida. São 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas aí na competição, né? Um dos destaques dessa equipe do Brighton, obviamente, é o Alexis McAllister, que já foi muito bem na Copa do Mundo, campeão com a Argentina aí, e na Premier League também tem 8 gols marcados já, né? Enquanto o Solly March, exatamente, ele que não vai bem só no mês de março, ele vai bem todos os meses da temporada aí, é o principal criador de jogo da equipe com 8 passes pra gol, né? Então, não é um cara muito jovem nem nada, tem 28 anos, mas eu acho que isso aqui, cara, é mais um... Eu vejo muito, cara, muito, qualquer time que vai mal, não tem elenco, não tem... É muito fácil, uma desculpa muito fácil de não ter elenco. Aí tu pega uns técnicos que pegam uns times em que o craque da equipe é o craque da equipe não, mas o grande armador da equipe é o Solly March. Beleza? E aí você fala, porra, se os caras conseguem extrair valor de uma equipe que o Solly March é o grande jogador, então o dedo de um técnico sobre um elenco é muito importante, cara. A questão do elenco é às vezes relativa, porque tem muito técnico que consegue fazer milagre com elencos bem inferiores, né? De qualquer maneira, outro jogador que chama muita atenção, não pelos números, né, mas pela qualidade de jogo no meio campo, é o Moisés Caicedo também. Se eu não tô enganado, começou a carreira mais como meia aberto e agora joga como meia central, né, como segundo volante ali. É um jogador muitíssimo interessante que tava aí... cotado para fazer uma transferência muito poderosa nesse meio de temporada e acabou que o Brighton conseguiu segurar ele, renovou o contrato, mas em breve ele deve ter alguma chance de novamente ir para algum time grande, porque vem jogando muito bem ali na meiuca dos caras, né? Então, apenas 21 anos pro Caicedo na massa. E, cara, o De Zerbi acabou pegando o trabalho do Brighton com o carro andando, porque quem tava antes do Brighton era o Graham Potter, então sim, inclusive, é bizarro pensar isso, mas o Graham Potter foi muito mal no Chelsea, só que no Brighton ele tava 3 anos já, acho que fazendo um trabalho brilhante por lá, né? Já elevando o poder do Brighton dessa maneira como a gente tá vendo. O Brighton que também tá acertando no recrutamento de forma assim, né? Perfeita. Inclusive, só um adendo, de todas as vitórias que o Brighton tem na Premier League, 5 foram ainda sob o comando do Graham Potter. Ele teve o início da Premier League simplesmente fantástico. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas nas primeiras rodadas o Brighton tava ali em top 3 da Premier League. Ele é tipo, sei lá, 5 vitórias nos primeiros 6 jogos. Então, só pra ilustrar como o Potter realmente vinha fazendo um trabalho excepcional. Não é à toa que o Chelsea foi atrás dele. E o De Zerbi pegou o trabalho do Potter e consolidou ainda mais, né? Talvez tenha até melhorado a equipe. Recentemente o Guardiola deu um baita elogio pro time do Brighton, dizendo que eles têm a melhor saída de bola do mundo no momento, né? Um baita de um elogio vindo do Pep Guardiola aí. E o Brighton, vale lembrar que eles perderam peças aí também. Por exemplo, uma coisa que eu achei incrível foi que eles conseguiram vender o Cucurella pro Chelsea por acho que 50 milhões. Foram atrás do Estupinan, que tá bem lá, bom jogador. E também, cara, os caras, tu vê que eles estão com o recrutamento deles bem afiadinho, porque o Trossard vinha jogando de uma forma interessante fazia muito tempo, saiu pro Arsenal no meio da temporada e tu pensa, porra, o Brighton perdeu o principal jogador deles lá na frente, né? Que nada, meu amigo. Ele já tinha um Mitoma preparadinho pra assumir protagonismo lá no lugar do Trossard e é o que vem acontecendo, né? Então os caras estão realmente muito bem nessa parte da escolha de contratações aí, que é um fator que muitas vezes os times pecam, né? Por exemplo, o Tottenham tem mais dinheiro que o Brighton, mas não gasta tão bem quanto o Brighton tem gastado. Pelo menos nesses últimos tempos aí. E também o United acabou tirando o sonho do Brighton de ir pra uma final de Copa da Inglaterra, mas foi por muito pouco, né? Semifinal, o Brighton bateu aí e só caiu nos pênaltis. Poderia enfrentar o City na final, o que seria um feito histórico. Já foi bastante histórico eles irem pra semis, né? Mas seria histórico se eles tivessem ido pra final. Então, um trabalho bem interessante aí de um clube que vai com menos investimento, com um recrutamento muito bom, apostando em treinadores jovens e razoavelmente desconhecidos, vai conseguindo desempenhos que
quase colocam ele no patamar de outros grandes clubes ali, né? Eu acho que o Brighton vai terminar na frente do Tottenham nessa tabela da Premier League, vai terminar na frente do Chelsea também. O Liverpool veremos, né? Mas teria alguma chance ainda, que eu acho que o Liverpool termina na frente. Mas é muito interessante e o De Zerbi está cotadíssimo no mercado neste momento, né? Pra assumir, de repente, um clube com mais poder aí. O que seria uma pena, né, cara? Porque o Brighton já perdeu um treinador nessa temporada. Se chegar no final da temporada eles perderem outro, aí isso realmente é o que mais começa a dificultar, né? Porque, como você falou, perder jogadores faz parte, né? Para clubes de médio porte, e é natural que os jogadores que começam a se destacar muito acabem saindo. Inclusive, o McAllister é um cara que já tem sido bastante especulado em clubes mais ricos do futebol inglês. Mas quando você começa assim a perder treinador um atrás do outro, aí é mais difícil você acertar no treinador do que no jogador. Por exemplo, é mais fácil você conseguir fazer boas pinceladas no mercado e trazer bons jogadores para repor alguns caras que você perca do que você acertar no treinador. Então, acho que esse pode ser o principal problema do Brighton para a próxima temporada. Mas até aqui, realmente é uma temporada muito boa deles, talvez até melhor do que a passada, que já tinha sido uma temporada muito boa. Por exemplo, uma coisa que aconteceu no final da temporada passada foi uma goleada do Brighton para cima do Manchester United. Acho que o pessoal aí vai se lembrar. O United, que naquela época estava sendo treinado pelo o Ralf Rangnick. E nessa temporada, eles eliminaram, por exemplo, o Liverpool da Copa da Inglaterra, né? Eles conseguiram chegar longe assim, passando pelo Liverpool do Jürgen Klopp, que apesar de estar fazendo uma temporada meio zoada, ainda assim é um time chatíssimo de se enfrentar, como tem mostrado aí em alguns jogos, como por exemplo contra o City, contra o Arsenal, contra o Manchester United e etc. E também dos destaques que você citou, um que acho que, como é que eu posso dizer, meu Deus, que chama um pouco de atenção pela peculiaridade é o Kaoru Mitoma, né? Que ele é japonês, ele é um jogador de drible, de velocidade, etc. E tem um fato curioso sobre ele, não sei se você já ouviu falar, que é essa questão da tese do drible, né? Que ele teria escrito uma tese sobre o drible, sobre, sei lá, a arte de driblar, sobre os fundamentos do drible. Só que recentemente ele deu uma entrevista falando que ele não baseia o jogo dele nessa tese, né? Não é como se, eu escrevi uma tese e tudo que eu faço é baseado, todos os meus dribles são baseados nessa tese, mas tem essa questão aí, que ele é como se fosse um futebolista nerd, digamos assim, né? Ele foi tentar estudar os fundamentos do futebol na parte mais teórica. O McAllister também é um jogador muitíssimo bom, um cara que mudou a Argentina na Copa do Mundo, né? Vale lembrar que quando começa a Copa do Mundo, o McAllister não era titular da Argentina, ele se torna titular no terceiro jogo da Argentina, que é contra a Polônia, e de lá ele não sai mais do time, vai até a final, dá assistência na final da Copa do Mundo, né? Assistência pro segundo gol do Di Maria, do segundo gol da Argentina, que foi o gol do Di Maria, é do McAllister. Então realmente são excelentes valores individuais nessa equipe, e que, como todas as outras, corre sério risco aí de ser atacada pelos clubes mais ricos do futebol inglês. Mas com certeza, se isso acontecer, eles vão conseguir tirar uma boa grana, né? Porque negociação de inglês para inglês, a gente sabe como é, sempre muitíssimo inflacionada. Então, se eles acabarem fazendo algumas vendas aí, vão conseguir fazer um caixa bem grande para a próxima temporada. Fora a grana que vai entrar deles conseguirem se classificar para uma competição europeia, mesmo que não seja a Champions League. E vale um adendozinho também. Na disputa de pênaltis de ontem, quem perde o pênalti do Brighton é o Solly March, que o Pedro já falou sobre ele aí. E é curioso que quando o Solly March vai bater o pênalti, quem tinha acabado de bater era o Wout Weghorst. O Weghorst pega a bola, chega perto dele, dá um beijo e sai. Aí o March vai e isola a bola. Então o nosso querido March, ele pode ter pegado o vírus do Weghorst aí e começar a jogar mal nas próximas rodadas. Olho nele. Então tá, o Mitoma, ele fez um caminho bem interessante, que o Brighton foi buscar ele lá no Japão ainda, né? Um cara bastante desconhecido. Pra vocês terem uma ideia, segundo o Transfer Market, na época que ele chega no Brighton, o valor de mercado deles era de apenas 1,8 milhões. E o Brighton pega e manda ele imediatamente para o Union Saint-Gilloise, que a gente já falou aqui, né? Que é dos mesmos donos do Brighton aí, por empréstimo de uma temporada, e ele volta agora e consegue calçar as chuteiras do Trossard aí, depois da saída do belga, e ir muito bem, né? O Mitoma. Então, o Trossard, cara, vale um adendo. O Trossard, ele era um jogador tão importante do Brighton, que nessa temporada mesmo, ainda com a camisa do Brighton, ele fez um hat-trick contra o Liverpool lá em Anfield. Então era um cara realmente muitíssimo importante, que poderia ter feito uma falta brutal, mas os caras conseguiram repor tão bem que acabou nem sendo algo realmente impactante para eles na temporada. E o Trossard bem no Arsenal também, né? Podemos falar inclusive, agora...
foi eleito o melhor jogador do Arsenal agora, do mês. Podemos falar um pouco agora da Roma do Mourinho também, né, que tá brigando nas primeiras posições, obviamente com o Napoli não tem disputa nenhuma, mas o resto do bololô das equipes estão todos ali, Milan e Inter, que foram campeões italianos recentemente, tá a Lazio do Sarri por ali também, e a Roma do Mourinho, né, muito interessante, a segunda melhor defesa do campeonato italiano com 26 gols sofridos, se aproximando ali das primeiras posições, tentando voltar a jogar uma Champions League, né, o Dybala voltou a ser um jogador muito relevante, muito importante na Itália, ele tá com 16 gols e 7 assistências na temporada, só não tá mais, eu diria, porque ele teve várias lesõezinhas pequenas, né, ele teve vários curtos períodos de tempo durante a temporada em que ele ficou fora, mas quando ele joga, ele tem sido a principal arma ofensiva da Roma, que não tem encontrado tantos gols mais no Tammy Abraham como foi na temporada passada, o Belotti veio e não mostrou muito ao que veio, né, mas o Dibas, assim, pelo contrário, tá quase enfrentando uma renascença, digamos assim. É o artilheiro do time e líder de passes pro gol da Roma na Série A italiana. E o Mourinho tava falando aqui que o Dibas reencontrou a alegria perdida, encontrou um treinador que o ama. Ele pode pensar que pode jogar em um dos maiores times do mundo e está certo, mas aqui encontrou um espaço de muito amor e alegria. Então, bem legal esse movimento da torcida da Roma, que também abraçou o Dybala, né? Assim como abraçou o Mourinho, abraçou muito o Dybala aí. Cara, tu lembra da apresentação do Dybala? Mano, lotaram o centro da cidade lá, né? Velho. Sim, nossa senhora, foi uma maluquice. Parecia que os caras estavam contratando o Messi, tá ligado? Lotou demais de gente. O Dybala que na Copa do Mundo praticamente não jogou, né? Ele jogou na final e acho que na semifinal. Mas só. poucos minutos, acho, né? Sim, sim. E o Mourinho continua mourinhando, né? Recentemente aí a Roma dele perdeu para a Cremonese por 2-1 e ele invadiu o vestiário dos árbitros lá e discutiu e tal, e acabou tomando uma multa de 10 mil. Uma multa de 10 mil euros, não sei nem pra que multasse pra dar uma multa desse tamanho. Imagina 10 mil euros pro Mourinho é tipo dar uma multa de 50 centavos pra nós aqui, velho. Pô. De qualquer maneira, o Mourinho também tem esse momento agora na Europa League, em que ele tá contra o Feyenoord. Cara, ele parecia um rei. Tu tá ligado aqueles malucos da orquestra assim, ó, que fica com as varetinhas assim, ó, tá ligado? O regista ali, você não como é que chama aquele cara? Como é que é? Esqueci o nome agora. Maestro, isso. O maestro tá lá, pá. O bicho parecia o maestro da torcida da Roma contra o Feyenoord, né? Chamando a rapaziada pra gritar e tal. Foi muito interessante. E a gente também tem aqui um fato bem bacana, porque além de ele tirar a Roma da fila de 14 anos de título, levando a Conference da última temporada, ele tá nas semis da Europa League pra enfrentar um velho conhecido, né? O Xabi Alonso, que foi jogador dele, obviamente, lá no Real Madrid. Então, como é que tu vê esse trabalho do Mourinho na Roma nesse momento? Cara, uma coisa que eu tenho gostado muito desse trabalho do Mourinho é como ele tem pegado alguns jogadores que estavam meio que em baixa, digamos assim, em outros clubes, e tá conseguindo fazer um excelente uso deles. Como, por exemplo, o Wijnaldum, que infelizmente ele teve uma séria lesão aí no começo dessa trajetória dele na Roma, acabou quebrando a perna, mas voltou e tem sido bastante utilizado. O Matite, que assim, cara, o Matite, estavam querendo aposentar o Matite, pô. Estavam querendo aposentar o Matite. E o Mourinho chamou ele pra Roma, foi pra lá e tá conseguindo jogar bem, tá conseguindo ser titular e ser uma peça importantíssima. Inclusive pela terceira vez com o Mourinho, né? Que o Matite, ele trabalhou com o Mourinho no Chelsea, ele trabalhou com o Mourinho no Manchester United e agora de novo ele tá trabalhando com o Mourinho na Roma e tá tendo esse futebol resgatado. E o exemplo que você já citou, que é o Dybala, que também tava em baixa na Juventus, inclusive o Dybala, cara, as informações que dizem é que quando ele tava finalizando ali a passagem dele pela Juventus, ele esperava que fossem aparecer propostas de clubes mais potências, digamos assim, do futebol europeu, que era para onde ele queria ir depois que saiu da Juventus, mas acabou não aparecendo. A melhor proposta que apareceu foi da Roma, ele topou, inclusive dizem até que tem uma cláusula no contrato dele de que a Roma vai facilitar a saída dele caso chegue alguma oferta que ele queira aceitar. Mas é realmente louvável que o Mourinho tem conseguido pegar esses jogadores que estavam mais em baixa e tem conseguido recuperar o futebol deles e montar um time muito competitivo. Outro cara que também é um excelente jogador, mas também teve uma lesão grave e agora tá voltando a jogar muito bem com o Mourinho, foi o Spinazzola. O pessoal vai lembrar que na Eurocopa do Mundo, já ia falar, na Eurocopa de 2020, que foi realizada em 2021, ele jogou muito pela Itália, acabou depois tendo uma lesão no joelho, passou um bom tempo parado, mas agora tá voltando muito bem. Infelizmente, eu acho que o fraco desse time é o ataque, né, cara? Porque, como você falou, o Belotti e o Abraham não estão conseguindo ser exatamente homens gols, né? Tanto que o artilheiro da equipe é o Dybala. Acho que se eles tivessem algum cara ali em mais boa fase, numa fasezinha melhor pra ir metendo a bola na rede, eles poderiam estar até numa posição um pouco melhor no campeonato italiano.
E outro destaque dos caras é o El Shaarawy. Cara, o El Shaarawy... Às vezes eu esqueço que ele existe, cara. Exatamente, né? Muita gente esquece. Mas ele já tá com 30 anos de idade, cara. O El Shaarawy aí já é folclórico, né? Mocota, assim, que o cara tá jogando. Ele é italiano, tá? Apesar dele ter esse nome, dele ser chamado de Faraó, mas ele jogou pela seleção da Itália quando ele era convocado. Não sei se ele ainda tá sendo. Mas é outro cara que não é titular da equipe, mas às vezes entra, consegue fazer um golzinho. Como, por exemplo, ele fez o gol da classificação contra o Feyenoord. É ele quem faz o gol da virada na prorrogação. Então, realmente, o Mourinho, ele dá um show, assim, de administração, de grupo, um show de como lidar com os jogadores, né? Cara, é sempre muitíssimo importante você conseguir ter uma boa relação com seus jogadores para extrair o melhor deles. O Ancelotti está mostrando isso no Real Madrid, pô. Tem vários jogadores do Real Madrid que com o Zidane não conseguiam render. E com o Ancelotti eles estão rendendo. Por quê? É só porque o Ancelotti botou eles na posição certa? Não é. Não é, pô. É também você saber lidar com o cara, você saber extrair o máximo dele, você conseguir manter os caras motivados, fazer os caras correrem por você. E acho que o Mourinho mexe nisso, apesar de, por exemplo, o Mourinho é 880. Ou ele tem uma relação muito boa com os caras, ou ele tem uma relação muito ruim. E pelo menos por enquanto na Roma tem sido uma relação muito boa. Tem aquela frase, acho que é do Nagelsmann, né? Que ele falou que ser técnico é 70% ou 80% gestão de pessoas e o resto é tática, treino e tal. O Mourinho que realmente tem esse negócio, eu acho que ele meio que tem os métodos dele, ele cobra muito dos jogadores e o jogador que abraça essa técnica dele e que se esforça e tal, ele começa a proteger o cara, ele começa a dar confiança pro cara. E o jogador que é o contrário, ele joga no lixo mesmo, mano. Tipo assim... Cara, tu lembra? Ele dá uns meses... Fala. Eu só ia para acrescentar no que tu tá falando da relação dele com o Dele Alli. Isso que eu ia né? falar. Que ele tentou... pronto. Pô, então já tu segue, porque eu acho que essa aí é um ótimo exemplo. Não, mas é bem isso, assim, ele basicamente, ele dá algumas chances, ele vai tentando colocar o jogador, mas se ele vê que o jogador não tá indo ao máximo, se não tá treinando muito bem, se não tá se esforçando o máximo que dá, se não tá aceitando as coisas que ele passa de forma, de boa vontade, né, se tá fazendo corpo mole, se tá reclamando, ele começa a escantear o cara e o Dele Alli passou de... um dos jogadores mais promissores do mundo aí, né? 2 vezes melhor jogador jovem da Premier League e tal, que nas mãos do Mourinho ele foi virando um completo nada. Assim, até desapareceu. O futebol dele morreu hoje. E foi um pouco disso, assim, né, cara? Ele não tava identificando no Dele Alli aquele comprometimento todo e... acabou, cara. Tipo assim, vai pra rua. Não tem... tu era um dos principais jogadores do Tottenham que foi pra final da Champions. Dane-se. Tipo assim... não entrou na parada ali dele, adeus. Aconteceu isso com o Mata no Chelsea, Kaká no Real Madrid um pouco, Schweinsteiger no Manchester United, tem outros. Cara, tem um exemplo muito bom dessa questão do comportamento do Mourinho com os jogadores, que é uma entrevista recente que o Ozil deu depois de se aposentar, em que ele fala que quando ele tava no Werder Bremen, que ele faz aquela Copa do Mundo excepcional pela Alemanha, e aí começa a chegar algumas propostas. E ele tinha propostas do Barcelona e do Real Madrid, só que ele falou que ele foi visitar os dois clubes, e quando ele foi visitar o Barcelona, o Guardiola simplesmente cagou pra ele. Cagou. Tacou foda-se, não apareceu pra conversar com ele, não ligou pra ele, nada. E o Mourinho foi completamente o oposto. O Mourinho foi conversar com ele, mostrou como eram as coisas lá no Real Madrid pra ele, ligou pra ele, falou sobre como iria usar ele na equipe e tal. Então, o Mourinho realmente ele tem isso, dele conseguir se relacionar muito bem com os jogadores, dele ser meio que paizão, né? Até porque assim, Mourinho ele já é veterano, né? Já é um cara que tá aí no futebol há bastante tempo. Ele não... Se pá o Mourinho, ele não é tão boleiro assim, né? Até porque, assim, o Mourinho... Eu acho que ele nem foi jogador, né? Foi, mas a carreira dele foi super curta e péssima. Inclusive, ele tira sarro, ele fala que ele nunca contrataria ele mesmo e tal. Foi por um curto período de tempo. A maior parte da experiência dele no futebol é como auxiliar ou como treinador. Então, ele realmente é um gênio, não só na parte de dentro de campo, como também no extra-campo, que, como a gente já falou aqui várias vezes, é importantíssimo. O Mourinho, que no Tottenham, fez um trabalho que teve momentos interessantes. Ele chegou a liderar a Premier League com o Tottenham. É o Mourinho que descobre e dá força pra esse Harry Kane camisa 9,5, né? Então ele tem muitos méritos, mas o trabalho dele no final tava péssimo lá. E eu lembro que eu cheguei e falei, cara, eu duvido que o Mourinho saindo do Tottenham vai parar em algum outro time grande. Ninguém vai querer ele depois desse trabalho que ele fez no Tottenham. E de fato, na real ele foi pra um time grande, mas não foi pra uma potência, né? Como a gente mesmo falou aqui, a Roma obviamente é muito tradicional, a Roma é um time muito importante, maravilhoso, só que não é uma potência, não é um time que disputa grandes coisas aí a nível internacional. E de fato... O Mourinho fala aí. E de fato do Dybala.
Aham, E de fato ele deu, digamos, um passo atrás na carreira, mas me parece que ele já vai dar uma estilingada pra frente de novo, porque eu não sei se tá acompanhando, saiu na imprensa notícias de que ele estaria aberto a sair da Roma se for pra escutar propostas de time realmente de elite, como o PSG, e foi especulado até uma volta dele pro Chelsea, que eu acho que seria uma loucura, mas acho que o Mourinho, ele conseguiu dar esse passo atrás na carreira pra estilingar e voltar a ter o seu momento de protagonismo na Europa. Vamos ver, seria interessante, já pensou o Mourinho no PSG, alguma coisa assim? Cara, só pra complementar, eu também li que até o Real Madrid poderia ser um clube interessado nele caso o Ancelotti acabe saindo no final da temporada. E sabe o que é que isso me lembra? Justamente o Ancelotti. Porque o Ancelotti... Foi pro Everton, né? Exato, ele teve no... Tipo assim, a galera meio que se esqueceu que o Ancelotti estava treinando o Everton até pouco tempo atrás, cara. Porque assim, ele tem uma passagem muito ruim no Bayern de Munique, em que ele até consegue ganhar a Bundesliga, mas não consegue chegar longe na Champions e acaba sendo demitido durante a temporada 17 e 18. Ele é demitido na fase de grupos da Champions ainda, e aí quem assume é o Jupp Heynckes, que fica até o final da temporada. Então tinha sido uma passagem muito ruim dele pelo Bayern de Munique, uma passagem que fez ele entrar em baixa. E aí, nessa fase em baixa do Ancelotti, ele acabou até em parar no Everton, que assim, com todo carinho pro nosso querido Everton, inclusive estudei com um cara chamado Everton no ensino médio, que era um cara muito gente boa, mas o Everton é muito menor que o Ancelotti, cara, não é clube para o currículo do Ancelotti. Só que aí ele conseguiu meio que voltar ao mercado, digamos assim, com essa passagem dele no Everton, foi pro Real Madrid e renasceu. Então hoje o Ancelotti aí tá sendo reconhecido como um dos principais técnicos do mundo, algo que há 3 anos atrás, ele não estava sendo. Já tinha gente fazendo com o Ancelotti a mesma coisa que fizeram com o Mourinho, dizendo que ele era ultrapassado, que já não era bom como era antigamente, não servia e etc e tal. Então pode acabar acontecendo alguma coisa parecida com o Mourinho, né? Que ele teve o trabalho no Chelsea, depois Manchester United, aí teve um período embaixo em que ele treinou o Tottenham, depois treinou a Roma, está treinando a Roma. Embaixo assim, porque assim, a Roma e o Tottenham são 2 clubes muito relevantes da Europa. Mas quando você compara... Só pra deixar claro, o Tottenham já tinha sido também um pezinho atrás na carreira dele, tá? Só pra deixar claro. Já tinha sido um pezinho atrás. Porque assim, são clubes muito relevantes da Europa, mas não são clubes do padrão da carreira do José Mourinho, que é um cara que treinou o Internacional, que treinou o Real Madrid, que treinou o Chelsea, Manchester United e assim por diante. Então, ele meio que dá como é que eu posso dizer? Desce um degrauzinho pra refazer a sua reputação, se colocar novamente no mercado para as grandes potências e de repente voltar ao grande holofote da Europa, que é os clubes que brigam pela Champions League. Fato. Vamos passar para um time que eu queria falar há muito tempo já aqui no cast, que é o Leverkusen, né? O trabalho do Xabi Alonso, ex-jogador, que quando ele tava na Real Sociedad B treinando ainda, a gente fez um vídeo no Eurofoot dizendo ex-jogadores ou jogadores que poderiam virar grandes técnicos no futuro, e a gente botou o Xabi Alonso porque ele é um cara que aqui, ó, na mente, né, ele é muito acima da média, um cara muito inteligente. E ele pegou um Leverkusen que fazia um dos piores começos de temporada da Europa, né? Eu lembro que no começo da temporada era Leverkusen e Sevilha, os dois times que a gente tava tipo, nossa, como é que os caras estão jogando tão mal? Leverkusen na Champions, horroroso, na Bundesliga, lá embaixo na tabela. Ele pegou o Leverkusen na vice-lanterna da Bundesliga e neste momento está em 6º lugar. São 13 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O Xabi Alonso, que além de inteligente, é classudo, né? É elegante e transformou alguns jogadores do Leverkusen que não estavam rendendo tanto em superastros no momento, como o Moussa Diaby, né, um ponta que vem jogando ali como mais perto do gol, né, não tão na ponta assim, isoladão, mas um cara que tem entrado muito na área pra finalizar e tal, tem feito gols, aí tá com 14 gols na temporada, na Bundesliga é o líder de gols e de assistências da equipe, e o Xabi Alonso, que é o seu primeiro grande trabalho na carreira, né, fora isso ele tava realmente na Real Sociedad lá, B, né, então ele vai assumir agora, tá apenas no comecinho e já vai ter um desafio muito grande na sua vida, né, cara? Porque, pô, já tá logo na primeira tentativa fazendo algo assim no Leverkusen, com grandes chances de classificar o Leverkusen para uma próxima competição europeia, sendo que no começo da temporada isso parecia que não poderia acontecer. E mais, né, indo pra semifinal da Europa League, ele pode de repente carregar o Leverkusen para o primeiro título do clube desde 1993. Ou seja, já são 30 anos que o Leverkusen não ganha nada, né? Então poderia ser algo bem interessante, bem histórico para esse time
tradicional aí, que surgiu de trabalhadores da fábrica da Bayern, né? E ele vai enfrentar, além de ele enfrentar o Mourinho nas semifinais da Europa League, ele também é um cara que alguns clubes já estão de olho, porque, obviamente, a galera que trabalhou com ele sabe que ele é um cara acima da média, né? Que ele é um cara muito inteligente, que é um cara que enxerga o jogo de forma muito clara, e por isso diz a lenda que o Liverpool já teria um olhinho assim, um rabichinho de olho olhando pro Xabi Alonso já, tipo assim, pô, se o Kloppão for embora em algum momento, quem sabe o Xabi Alonso, que é ídolo lá no Liverpool, poderia vir, né? Aliás, o Xabi Alonso é um jogador daqueles raros que foi bem em todos os times que ele jogou, né? Ele foi bem na Real Sociedad, ídolo no Liverpool, foi bem pra caramba no Real Madrid e ainda se aposentou de forma classuda no Bayern de Munique. Então como é que tu vê o trabalho dele nesse momento? Quando se aposentou. Só finalizando assim, que ele tava... Quando ele se aposentou, eu me lembro bem, porque foi na época que eu comecei a acompanhar de forma assídua o futebol europeu, e ele ainda tava jogando muito bem. O Klopp, ele tem contrato, peraí, deixa eu só checar. O Klopp tem contrato com o Liverpool até 2026, ou seja, 23, 24, 24, 25, 25, 26. São 3 temporadas, né, de contrato. Acho que se o Xabi Alonso conseguir se manter muitíssimo bem aí no Bayer Leverkusen e conseguindo se consolidar como realmente um técnico bom, eu não duvidaria nada de chegar no final desse contrato do Klopp com o Liverpool e o Liverpool ir atrás do Xabi Alonso, que é um ídolo do clube para comandarem eles lá. E com certeza, assim, o Xabi Alonso vai ter preparação para isso, né, em questão de, como é que eu posso dizer, de lidar com um vestiário com jogadores mais cascudos do que um time como o Bayer Leverkusen. E para citar como exemplo, esse time do Bayer Leverkusen, peraí que eu separei aqui, a média de idade dos caras é de só 24 anos e meio. Eu acho que quando uma média de idade de um esquadrão é abaixo de 25 anos, já é uma média de idade muito de um time jovem, digamos assim, né? Porque o normal é em torno de 26, 27 anos por aí. E esse time do Leverkusen é bem abaixo disso, é um time muitíssimo jovem. E para ilustrar também o que você falou no começo, cara, quanto à fase do Leverkusen, o começo de temporada deles é um bagulho, assim, sobrenatural. O primeiro jogo deles na temporada, pra você ter uma ideia, eles são eliminados da Copa da Alemanha, né? Que é aquelas primeiras fases da Copa da Alemanha. Eles enfrentaram o Elversberg e perderam de 4-3 e acabaram sendo eliminados logo no primeiro jogo na Copa da Alemanha. Aí depois na Bundesliga, derrota, vitória, derrota, empate, derrota. É um começo assim horroroso, que realmente parecia que os caras iam ser rebaixados. E aí depois o Xabi Alonso consegue assumir o time, consegue colocar ordem na casa e hoje tá aí na iminência de se classificar pelo menos para uma Europa League, né? Assim, acho que para se classificar para Champions pelo Campeonato Alemão é um pouquinho mais complicado. O Campeonato Alemão já tá na reta final, só faltam mais 5 rodadas para acabar, então é uma tarefa um pouco mais complicada. Talvez seja mais viável pro Leverkusen se classificar para a próxima Champions via Europa League, que inclusive eu acho que esse deve ser o foco deles, né? Porque, como você falou, eles não ganham nada desde os anos 90. Inclusive tem um vídeo no Eurofoot, não sei se o pessoal já viu, todo mundo aí que tá aí no chat, quem não viu vai ver, que é um vídeo onde a gente fala sobre times que estão em seca, né? Estão há muito tempo sem ganhar títulos, e obviamente o Tottenham tá lá. E o Leverkusen também está, porque não ganha nada desde 1993. Então eu acho que o Xabi Alonso deveria focar nisso, né? Deveria preparar o time dele, se precisar poupar no Campeonato Alemão para poder fazer essa eliminatória contra a Roma. Eu vou torcer pela Roma, mas eu acho que seria bacana também se o Leverkusen conseguisse avançar e ser campeão, já que é um time que, assim, acho que nenhum de nós aqui chegou a ver já levantar um caneco na vida. E outro, como é que eu posso dizer, outra valência individual dessa equipe, além dos que você já citou, é o Wirtz, né, o Florian Wirtz. Nossa. Que é um dos principais jogadores jovens do futebol alemão. É um cara que teve uma lesão muito séria no ano passado, uma lesão de joelho, passou um mocota parado, mas depois que voltou bem, voltou jogando bem. Foi um dos principais jogadores, está sendo um dos principais jogadores da equipe nessa Europa League, né, nesse mata-mata de Europa League. E tem tudo aí, cara, para continuar sendo como é que eu posso dizer, um craque no futebol alemão. Não sei se vai continuar no Leverkusen, né, é muito complicado. Quando o jogador começa a se destacar assim, o Bayern de Munique cresce logo o olho, se pá, até o Borussia Dortmund vai crescer o olho, ou então clubes ingleses, etc. Mas também é um dos caras mais interessantes dessa equipe. Outro que também me chama a atenção é o Frimpong, que inclusive o Frimpong, ele é jogador do Celtic, ele ia muito bem no Celtic quando ele estava por lá, um dos destaques da equipe que teve um longo domínio do futebol escocês e agora está jogando muito no Bayer Leverkusen, inclusive é um dos jogadores que mais marca gols na equipe. E para finalizar, o que eu tenho para dizer é que o Xabi Alonso, talvez ele seja
um dos jogadores daquela Espanha que vai virar técnico, daquela Espanha que encantou o futebol mundial. Além dele, eu acho que, por exemplo, o Busquets, eu acho que é um cara que vai virar técnico. Acho que o Fábregas é um cara que vai virar técnico. Quem mais? Acho que se você for puxar um pouquinho mais pra frente, sei lá, Sérgio Ramos, o Xavi, como você já citou, o Iniesta ainda não tá aposentado, então não tem como projetar, mas eu acho que também é outro cara que tem potencial para ser técnico. Acho que aquele time, ele respirava tanto essa questão de tática, de futebol, de conhecimento, de etc e tal, que não vai ser estranho se a maioria daqueles caras acabarem optando pela prancheta depois de se aposentar. O Sérgio Ramos técnico vai ser muito massa, cara. Já tô ansioso desde já. Seria o técnico no estilo Simeone. Se pá. Não, e imagina as polêmicas aqui. Nossa, já tô gostando já. E o bicho nem virou ainda, já tô gostando. Mas enfim, o Leverkusen não perde um jogo desde fevereiro, quando tomou de 3-2 do Mainz. De lá pra cá, praticamente só vitórias com um empatezinho aqui e acolá. E se for pra classificar pra Champions, teria que tirar 6 pontos do Freiburg em 5 jogos, o que é bem difícil, mas não é impossível, tá? Não é impossível. A gente sabe que às vezes uma distância... O Freiburg também tá fazendo uma temporada boa, né? Às vezes uma distância de 5, 6 pontos... 2 rodadas evapora, né? Então vamos ver o que acontece, mas seria bem interessante se eles conseguissem aí. E o último trabalho que a gente vai falar aqui, eu também tô querendo falar há bastante tempo já aqui no cast, é o do Aston Villa do Emery, exatamente, o Unai Emery, ex-técnico do Arsenal, do PSG, Vila Real, Sevilha. Ele assumiu o Aston Villa com o barco andando, pegou um trabalho ruim do Steven Gerrard, né? Vale lembrar, o Aston Villa fez grandes investimentos, contratou jogadores muito interessantes pra temporada aí, e o Gerrard não tava conseguindo fazer esses caras renderem. E aí ele vai lá e pega a equipe em 14º lugar na Premier League, a suposta liga mais difícil do mundo, e leva o Aston Villa para 6º lugar, brigando seriamente para jogar alguma competição europeia. São 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas pro nosso Unai Emery, que eu vejo pelos comentários do Twitter que a galera considera ele um grande treinador, cara, apesar dele ter tido alguns fracassos assim nos times maiores que ele treinou. A galera considera que ele é um grande taticista, né, um estrategista, e ele conseguiu transformar, por exemplo, o Ollie Watkins, que é um atacante que nunca me pareceu nada sensacional, nada demais, mas que já tá aqui, cara, com uma quantidade absurda de gols nos últimos 12 jogos. Acho que ele é o cara mais letal da Premier League em 2023, só atrás do Haaland, se eu não tô enganado, né? Acho que essa que é a estatística dele, e o cara vem fazendo um trabalho brutal aí, né, com uma campanha que ele pegou, cara, ele pegou o time com 12 pontos, tá com mais de 47, né, esse post aqui já é antigo, já tá com mais de 47 pontos na Premier League. Tá com 51 pontos. Uhum. E recentemente, aí, na última rodada, ele tomou de 1-0, acho que foi pro Brentford, né? E acabou que o Douglas Luiz conseguiu empatar o jogo aos 87 minutos e com isso permanece com mais um jogo de invencibilidade, o Aston Villa do Emery. E ele marcou, como é que é? Nos primeiros 19 jogos com o Emery na Premier League. Um novo recorde da história da competição aí, né? Então não é brincadeira o que esse cidadão está fazendo. Acho que seria incrível. Vai lembrar que o Aston Villa é campeão europeu, tá? Pra quem não lembra aí, o Arsenal não tem Champions, o Tottenham não tem Champions, o Atlético de Madrid não tem Champions, a Roma não tem Champions, o Aston Villa tem Champions. Então é... Mas é campeão mundial, como é que não tem Champions? Pergunta pro Corinthians. Ai. Brincadeiras à parte, rapaziada. Quero saber o que tu acha do nosso querido Emery. Eu tava reparando aqui, cara, que em fevereiro o Aston Villa teve 3 derrotas seguidas. Uma pro Leicester por 4-2, pro City por 3-1 e depois pro Arsenal por 4-2. E aí de lá pra cá, vitória, empate, vitória, empate. Então eles passaram por esse momento um pouquinho complicado ali e depois emplacaram uma sequência realmente absurda. Assim, não é fácil pra qualquer time conseguir encaixar 5 vitórias seguidas na Premier League, e eles conseguiram, com inclusive vitória contra o Chelsea lá em Stamford Bridge, vitória de 3-0 contra o Newcastle, que é a melhor defesa da Premier League, cara. Esse jogo aqui, pra quem assistiu, foi um amasso, cara, um amasso. O Newcastle, o time que meteu 6 no Tottenham, os caras foram lá enfrentar o Aston Villa e tomaram um apavoro. Esse jogo aqui poderia tranquilamente ter sido 4-0, 5-0, porque realmente foi um jogo de intensidade absurda da equipe do Aston Villa. O Emery, cara, é um... Como é que eu posso dizer? Ele meio que sofre de... o mal de ter ido mal em clubes... meio que misturei as palavras, mas ele sofre daquela infame. Ele meio que se tornou infame pelos trabalhos que ele fez nos clubes mais famosos. Porque, assim, ele tem um puta de um trabalho no Sevilha, ele tem um puta de um trabalho no Villarreal e está fazendo mais um puta de um trabalho no Aston Villa. Só que como ele foi mal no PSG, que é um clube muito famoso, muito popular, ele pegou o primeiro ano do Neymar e do Mbappé lá, e também foi mal no Arsenal, aí a galera acaba meio que... Pra muita gente ele acaba caindo um pouco em conceito, meio que não leva em consideração, como se ele fosse só técnico de clube pequeno. Mas a verdade é que ele é realmente muito bom treinador.
Eu acho que ele só deu azar de pegar contextos ruins. Ele pegou contextos ruins nessas equipes. Ele pegou um PSG que era aquele PSG que estava se tornando cada vez mais um Big Brother França do que um clube de futebol. Depois ele pega um Arsenal que estava fazendo uma... Depois ele pega um Arsenal que estava meio que numa transição entre um clube cheio de jogadores veteranos que já estavam numa fase ruim, para um clube com jogadores mais jovens de qualidade, que inclusive quem terminou de fazer essa transição foi o Arteta, porque o Arsenal que o Emery pega é um Arsenal que realmente estava com um elenco bem zoadinho, né? Não era com esse elenco mais fresco, digamos assim, que os jogadores jovens, jogadores com um bom nível e com uma boa idade. Acho que eu não sei qual vai ser o futuro do Emery, não sei quanto tempo ele vai ficar no Aston Villa, mas eu acho que ele precisa escolher direitinho o próximo passo da carreira dele. Ele não pode cometer outro erro. Porque, o cara faz um baita de um trabalho no Sevilha, aí chama a atenção de um clube rico como o PSG, que pra mim já era uma ideia errada, cara. Assim, eu nunca vou achar ideia boa pro PSG, cara. Pra mim ninguém tem que ir pra lá. Pô, tem tanta opção melhor no mercado pra você seguir sua carreira do que o PSG. E também não era uma boa opção ir pro Arsenal na época que ele foi pro Arsenal. Eu acho que o Emery, ele tem que começar a se valorizar mais, entendeu? Ele tem que... com certeza o dinheiro influenciou bastante. Isso aí eu acho que é até meio difícil de questionar. Mas seja lá para onde é que ele for, e com certeza ele vai receber alguma proposta de algum clube de alguma potência para tirar ele do Aston Villa, e se ele continuar fazendo esse excelente trabalho lá, ele precisa escolher direito. Ele não pode cometer outro erro. Ele não pode, sei lá, assumir outra bomba, digamos assim. Senão, cara, ele realmente vai começar a ganhar cada vez mais força, essa pecha que ele tem de treinador de clube pequeno, né, que a galera gosta muito de chamar ele. Emery do Tottenham. Mas, pessoalmente, eu acho ele um excelente treinador. Eu acho que ele é um... Depende se o Tottenham vai conseguir manter o Kane. Se, assim, o Tottenham mandar uma oferta para ele ligar pro Kane e falar, posso contar com você? E o Kane disser, pode. Aí... acho que ele deveria aceitar. Agora, se ele ligar pro Kane e dizer, não, meu irmão, você entra numa porta e sai pela outra, não quero nem saber. Aí eu acho que já é um pouquinho mais complicado. Porque assim, cara, eu acho que essa fase pós-Kane do Tottenham vai ser um negócio complicado. A gente vai voltar 20 anos no tempo, cara. O Tottenham atual sem Kane é 10º lugar, 11º Premier League, pode ter certeza. O Kane tem 24 gols na atual Premier League. Nesse time merda, velho. Tira esses 24 gols, cara, pra ver gols e assistências e todas as jogadas que ele cria, seria uma situação ainda mais complicada. Mas como eu tava dizendo... tô falando do Aston Villa. Você vê o que ele tá fazendo com o Watkins, imagina com o Harry Kane. E não só o Watkins, assim, o Ramsey tá fazendo uma baita temporada. O Maguinho, o nome do cara é Maguinho. Não é MC Jim? Não é MC Jim? Eu achei que ele era... Não? Maguinho. Maguinho tá jogando pra caralho na mão dele, pô. Maguinho. E assim, outra coisa que ele fez, por exemplo, o Aston Villa tem um cara de muita grife que é o Coutinho, mas ele tem... ele preferiu dar, como é que eu posso dizer, essa titularidade pro Buendia, que é um cara que tá jogando muito mais do que o Felipe Coutinho, é muito mais regular. O Coutinho tá lesionado também, tipo assim, é incrível como num time que tem o Felipe Coutinho que tá voando, ninguém fala do Coutinho. É meio triste, né? Acho que você deu uma misturada aí, que você quis dizer, o Aston Villa tá voando, tem o Coutinho, mas ninguém fala do Coutinho, né? Porque... Isso. Eu falei alguma coisa errada, não, foi exatamente isso que eu quis dizer. Porque você falou, tem um Felipe Coutinho que tá voando, aí deu a entender que é o Felipe Coutinho que tá voando. Não. Mas, e outro jogador que também tá muito bem é o Douglas Luiz, né, que o Douglas Luiz, inclusive, já tem mocota aí, que ele joga bem no futebol inglês, né, desde antes do Unai Emery, mas é outro cara que também tá se destacando muito e que, vez ou outra, acaba sendo especulado em algum outro clube aí, mais rico do futebol inglês. Mas, enfim, são vários jogadores interessantes. Tem o Cash, que é polonês e se chama Cash. Tem o Lucas Digne, que também é um jogador interessante, apesar de não tá sendo titular ultimamente. Né, cara? Tem o Dibu Martins, né? Eu não sou não. Mas tem um cara lá que parece comigo, que é bonito também, que agarra muito. Pô, cara, você me desconcerta falando que eu pareço com o Dibu Martins. Eu falando? Não, eu não pareço. Que todo mundo fala. Eu não me pareço. Tá. Todo canalha que fala isso, com todo carinho. Tá bom. Mas enfim, inclusive o Dibu Martins tá agarrando muito, tá? Ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. Você escurraçou ele aqui.
Ainda bem que eu sempre apoiei, eu sempre disse, não, o Martins é o melhor goleiro do mundo, tem jeito. Disse. Um cara tão bonito que nem ele, jamais não seria o melhor goleiro do mundo, né? Então, pra mim, assim, é um cara que tem que ir na temporada que vem jogar no Atlético de Madrid. Cara, imagina o Dibu Martins no Atlético de Madrid, os caras iam ficar enchendo meu saco todo jogo, cara. Mas é isso, cara. Muito bacana o trabalho do Aston Villa e tomara que eles peguem uma vaga, pelo menos na Europa League, pra temporada que vem. Vale recordar que na Premier League a situação neste momento é Aston Villa em sexto com 51 pontos, 2 pontos atrás do Tottenham, mas vai passar, não tem a menor dúvida quanto a isso aqui. Aí a questão ficaria mais se eles teriam um gás pra pegar Champions, que seria muito difícil, seria talvez, se eles engrenarem 6 vitórias em 6 jogos que restam, talvez, mas mesmo assim seria difícil. A questão seria mais pegar a vaga na Europa League ou na Conference, né? Eu acho que o top 4 já tá fechado, cara. Sinceramente, eu acho que não deve fugir disso aí, não. Até porque o United tem 2 jogos a menos, né, cara? Acho que não tem muito o que fazer, não. Arsenal City, Newcastle e Manchester United. Acho que vai ser esse top 4. Aí o que sobrou ali vai se estapear por uma vaga na Europa League.